Universidade de Caxias do Sul, cujo tema principal é a governança ambiental, balanço e perspectivas. Nessa abertura aqui, fazemos uma saudação especial aos nossos queridos professores, que são as nossas autoridades acadêmicas aqui presentes, né, em especial ao pró-reitor de graduação em pesquisa, o professor Juliano Menezes, que neste ato representa o reitor da Universidade de Caxias do Sul, o nosso coordenador do programa de pós-graduação em mestrado e doutorado, o professor Jefferson Ditz Marim, que também será debatedor aqui na sequência, e também o diretor da área de conhecimento de ciências jurídicas na Universidade de Caxias do Sul, o professor Edson Dinon Marques. O professor Juliano Menezes tem a palavra, a princípio, para dar umas boas-vindas para todos. Por favor, professor Juliano. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem. Boa tarde a todos e a todas. Grato aí pelo convite de participação na abertura desse importante e marcante evento, né? Cumprimento aí Alexandre, que está fazendo a nossa abertura aí do evento, ao nosso diretor de área presente, professor Edson Dinon Marques, ao nosso coordenador do mestrado e doutorado em Direito da nossa Universidade, Caxias do Sul, professor Jefferson Ditz Marim, ao nosso palestrante aí dessa tarde de hoje, né, professor Paulo de Bessa Antunes, e um cumprimento também especial a toda a comissão organizadora desse evento, aí o professor Ayrton Berger Filho, o professor Alexandre Altman, o professor Clóvis da Silveira, a Fernanda Damascena, o Gilson de Almeida, também aos nossos estudantes aí de mestrado e doutorado que participaram aí da organização desse evento, né, o Alexandre Burman, a Ângela Utzig, a Cláudia Maldaner, o Cássio Arend, a Caroline Burgel, Ícaro Frota, Mariana Petri, o Marcelo Tonhon e a Sandrine Santos. Parabéns a vocês aí na organização de todo esse evento, né? E também a toda a equipe de apoio técnico e operacional aí da nossa Universidade de Caxias do Sul, que está permitindo a realização de um evento desse, nessa condição, nessa modalidade distinta, né? Nesse momento diferente em que estamos vivendo. Um momento em que o afastamento, dito afastamento social, está nos trazendo outras possibilidades, outras perspectivas de aproximação. Um momento em que, inclusive, o nosso meio ambiente está sofrendo consequências de uma forma diferente ali fora, né? Falo ali fora porque estou aqui dentro do meu apartamento, em casa, né? Consequências diferentes e talvez positivas, né? Bem provavelmente positivas e possivelmente, certamente positivas, com menores impactos ambientais decorrentes da nossa mobilidade, no mais amplo sentido, né? Da nossa produção industrial, que está sofrendo uma recessão, as nossas vendas em comércio, enfim, prestação de serviços, que se por um lado significam e vão significar abalos que ainda não conseguimos medir de forma exata, né? Por um outro lado, sob o ponto de vista das questões ambientais, da natureza em si, acabam dando um fôlego, né? Um suspiro a mais aí ao nosso planeta. O que é bom, o que é ruim, o que é melhor, o que é pior nessas condições, não é fácil de desvelar. Não é e nunca foi fácil de desvelar, né? A ciência, a pesquisa, a tecnologia, os métodos, as metodologias, enfim, que nós aplicamos dia a dia aí nos nossos afazeres acadêmicos, científicos, né? E seja lá em qual área for, eles tentam ao máximo modelar processos de melhoria das condições de convívio da sociedade e das condições ambientais, mas não é e nunca foi fácil isso. Por isso nós estudamos tanto, né? E agora, diante de um momento tão singular como esse, né, dessa pandemia catastrófica em que estamos vivendo, ainda outros elementos se colocam em tela, né, elementos que a gente não consegue desvendar exatamente. Então, eu entendo que a temática não querendo me delongar muito, mas a temática
da nossa Semana do Meio Ambiente aí desse ano, estabelecendo a governança como um elemento-chave, é muito, muito oportuno e muito inteligente, na sua forma mais ampla, né? A gente costuma dizer que o tripé da sustentabilidade, né, o mais elementar, que envolve as questões ambientais, econômicas e sociais, ele não se sustenta, mesmo sendo um tripé, se não houver uma governança efetiva. A gente percebe que se não há a interação dos atores e dos entes envolvidos com cada um daqueles elementos, né, do chamado tripé da sustentabilidade, as consequências terminam sendo a falta de ações, ou ações tomadas com menor juízo de valor, ou com juízo de valor inadequado, ou com menor celeridade, enfim. Então, não tenho dúvida que teremos aí muito sucesso durante a semana nas várias discussões que vão circundar esse grande tema aí. Então, já de antemão ali, e confirmando o agradecimento, a parabenização a todos os organizadores e participantes desse evento, aí fica aqui em nome da nossa Universidade de Caxias do Sul o desejo de muito sucesso nessa singular, diferente e talvez única, né, ou, quiçá, a primeira modalidade desse tipo de Semana do Meio Ambiente. Que tenhamos aí uma semana grandiosa e com frutíferas discussões a todos. Grato aí a todos e excelente evento. Muito obrigado, professor Juliano. É um prazer, né, estar abrindo aqui o evento e ouvir as suas palavras, né, que a UX tenha nos dado a oportunidade de fazer esse evento aqui, mesmo nessa forma remota, né, de qualquer forma, é uma forma de integração entre os alunos e toda a comunidade, né, que vai ter a oportunidade de ouvir várias palestras interessantes, grandes nomes do direito ambiental, regional e nacional, com certeza, né. Passo a palavra, na sequência, agora para o nosso coordenador do programa de pós-graduação, professor Jefferson Dietz Marim. Por favor, professor, você pode fazer uma consideração inicial para depois a gente iniciar os nossos trabalhos. Muito boa tarde a todos. Registrar aqui os cumprimentos ao professor Juliano Rodrigues Gimenez, que está representando o nosso reitor da universidade nesse ato, né? Mas, para nossa felicidade, também é docente do programa de pós-graduação em Direito Ambiental, ao qual tem contribuído de maneira decisiva, né? Especialmente com a questão dos recursos hídricos, né? O senhor Juliano, que conheci lá nos idos da oferta da especialização de Direito Ambiental de Vacaria, né? A época coordenada pela Karen, né? E nos reencontramos aqui na gestão nesse momento. Cumprimentar também os organizadores do evento, professor Clóvis, professor Ayrton, professora Fernanda, professor Alexandre Altman, né? E uma saudação especial também aos nossos discentes, porque esse foi um evento efetivamente arquitetado a quatro mãos, com a participação efetiva dos docentes e dos discentes, que estão representados aqui na abertura pelo meu caro orientando, né, o Alexandre, né, que está fazendo aqui a abertura. Então, não poderia, de fato, ser melhor esse evento, né, com nomes importantes do cenário ambiental, especificamente do direito ambiental, e com temas relevantes, num momento, de fato, distinto, né, dessemelhante da nossa rotina, que vinha sendo executada até então, onde havia uma preponderância dos eventos presenciais. Estamos todos aí com pesar, né, naturalmente que se diz isso, mas nesse cenário de catástrofe sanitária, estamos nos reinventando, nos ressignificando, né, e fazemos votos de que essa dor que é provocada por esse cenário possa contribuir de alguma maneira
para que surja, ao final, um homem melhor, né? Quiçá mais atento às causas ambientais, com uma visão menos imediatista, né? Não oprimido pela azáfama dos dias, muito presente na comunicação frenética das redes sociais, e quem sabe um homem com uma visão de futuro na qual se insere de uma forma absolutamente nítida a questão ambiental e as causas ambientais como um todo. Por fim, uma saudação afetuosa ao professor Paulo de Bessa Antunes, e registro que realmente é uma satisfação recebê-lo aqui no PPG. Professor Paulo, que também coordena lá o PPG da Unirio, né? E além da destacada vida acadêmica, tem uma participação efetiva na advocacia ambiental, uma vez que, como já declinado, preside a União Brasileira da Advocacia Ambiental, a UBA, que tem a participação também do nosso caro Alexandre, né? Mas, acima de tudo, professor Bessa Antunes, eu não tenho como não deixar de rememorar os meus primeiros estudos de direito ambiental, né? Quando o senhor já era decisivo para a construção de uma sólida defesa do meio ambiente, do ponto de vista jurídico. Então, o professor Paulo de Bessa Antunes realmente é um ícone do direito ambiental e responsável pela formação de gerações e gerações de estudiosos do direito, e eu, de uma maneira muito, né, efetiva, até emocionado, me coloco dentre essas gerações que tiveram a contribuição decisiva do professor Paulo de Bessa Antunes. Então, em nome do programa de pós-graduação em Direito, na qualidade de coordenador, professor Paulo, sinta-se muitíssimo bem-vindo, de maneira virtual, fazendo votos que possamos, quiçá, no futuro, né, realizar eventos presenciais e compartilhar, né, a convivência, a pesquisa e, quem sabe, até um vinho aqui na Serra Gaúcha, tá certo? Desde logo está declinado o convite, professor Paulo. Muito grato aí pela gentileza de estar conosco no dia de hoje. Calor no Rio, bastante frio aqui na Serra, né? Estou com a lareira ao fundo aqui, porque, de fato, o frio está acachapante. Seja bem-vindo. Tá, bom, em primeiro lugar... Professor Paulo, só deixa eu dar um último aviso antes de começar, por favor, por gentileza. Desculpe lhe atrapalhar. Só para deixar uns avisos aqui, porque tem vários alunos que precisam de certificados e algumas orientações. Então, uma orientação geral aqui, a edição da Semana do Meio Ambiente da UX tem como tema governança ambiental, num contexto crítico de transformações sociais e políticas relacionadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável e à economia, que produzem graves impactos na vida contemporânea. A governança ambiental, que é o nosso tema, conecta diversos setores da organização social brasileira, interagindo com a inovação do setor produtivo, o estímulo do consumo sustentável, a remuneração dos serviços ambientais, entre outros programas e políticas capazes de viabilizar a interação sustentável do ser humano com o ambiente. Assim, reunindo pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento, pretendemos viabilizar debates em torno das demandas sociais concretas, de caráter global, regional, suscitando discussões interdisciplinares características da questão ambiental. Aos alunos que estão presentes, somente receberão certificados alunos inscritos ali no chat após a fala do professor Bessa, Então, peço a gentileza dos alunos, após a fala do professor Bessa, fazer o registro da sua presença. As perguntas que devem ser realizadas pelo chat, façam no chat, a gente vai reunir as perguntas e vai passar diretamente ao palestrante, pedindo também que todos os microfones permaneçam desligados
ao final da palestra. E também, durante a palestra, faremos diversos avisos via chat, inclusive convidando todos para o 4º Encontro Nacional de Pesquisadores de Direito Ambiental, que ocorrerá no final de outubro, aqui também na UFRGS. Certo, senhoras e senhores? Então, passo finalmente a palavra, né, ao nosso grande ícone, como já falado pelo professor Jefferson, nosso grande ícone do direito ambiental, que dispensa maiores apresentações, é o nosso doutrinador, uma das maiores referências do direito ambiental, que nos dá a satisfação e a ilustre presença de nos poder falar um pouquinho sobre a política ambiental contemporânea no nosso Brasil. Por favor, professor Bessa. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu fico até meio sem jeito com essas palavras todas que foram ditas aí, eu agradeço, mas eu estou longe de merecer isso. Um outro ponto assim, que eu pude observar no outro dia, que eu participei de uma live, é que eu tenho sido assim, muito convidado para coisas aí nos pagos, e a gente observa que realmente o estado do Rio Grande do Sul é um estado que leva essa questão muito a sério, e já podemos colocar isso já desde a época do Zé Lutzenberger e outros, né, e o Dairel, essa turma toda que já há muitos anos vem lutando pela proteção do meio ambiente no Brasil. Então, eu me sinto muito honrado sempre que me convidam para falar em eventos no Rio Grande do Sul, porque eu sei que existe essa tradição de respeito ao meio ambiente, e então, para mim, é um motivo de muito orgulho. E também de poder participar, junto com a Universidade de Caxias do Sul, do programa de Direito Ambiental. Eu acho que, de fato, a gente precisa sempre trocar informações, trocar pesquisas, grupos de trabalho, etc. E a gente isso é uma coisa que me interessa muito pessoalmente e certamente interessa para o programa de pós-graduação da nossa universidade. É sempre boa esse intercâmbio. E aqui também não está muito quente, a temperatura aqui está razoável, mas não chega a ser um inverno como o que existe aí na Serra Gaúcha, que, aliás, é muito agradável. Bom, o tema assim, que me coube falar hoje, e também está muito satisfeito de ser a primeira pessoa a fazer a abertura dessa Semana do Meio Ambiente, é realmente um motivo de grande orgulho. Mas o que me coube falar hoje é sobre a política ambiental no Brasil contemporâneo. Quando eu digo assim, Brasil contemporâneo, eu não estou falando na data de hoje, eu estou dizendo num período mais largo de história, de maneira até que a gente possa entender a data de hoje, né? A gente só consegue entender o hoje tendo um pouco a perspectiva do que foi o ontem, e, a partir disso, tentar prever não, porque a pandemia mostrou que a coisa de previsões não é assim muito, não dá para se apostar muito, mas pelo menos ter uma ideia, algum planejamento para o que seria o futuro, não é? Então, eu acho assim, se nós colocarmos um marco apenas para efeitos didáticos e pedagógicos, se nós colocarmos um marco na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1972, Meio Ambiente Humano, desculpe, em 1972, em Estocolmo, nós vamos ver que naquela conferência, tirando as autoridades suecas, a única chefe de Estado que compareceu foi a primeira-ministra Indira Gandhi. O assunto era um assunto estranho. Eu me lembro que, naquela época, eu era assim, jovem, e eu tinha muito correspondentes, trocava muito. O que hoje se faz pela internet, com Facebook, essa coisa toda, a gente fazia com cartas. Então, tinha correspondente no mundo inteiro,
e tinha uns correspondentes na Suécia. Então, falavam muito sobre aquele evento que estava tendo em Estocolmo, que era a Conferência sobre Meio Ambiente Humano. E, na verdade, ali foi criada uma espécie de uma polarização entre desenvolvimentistas, que eram basicamente os países, à época conhecidos como países do terceiro mundo, e os países do mundo desenvolvido. E havia poderia dizer até um certo antagonismo, porque se partia do raciocínio que proteção ambiental era uma coisa de rico e que os pobres ainda precisavam de muita poluição para poderem se desenvolver, e aí sim teriam essa preocupação com a proteção do meio ambiente. Essa convenção ela não surgiu do nada, né? A conferência da ONU ela não surgiu do nada. Ela surgiu de problemas concretos enfrentados principalmente pelos países escandinavos, muito vinculados a questões de chuva ácida, né, que vinha dos países mais industrializados, Alemanha e Inglaterra, principalmente, Vale do Ruhr, e que estavam causando grandes problemas ambientais, sobretudo nos lagos da Península Escandinava e da Finlândia. Mas antes disso, nós já tínhamos tido movimentos como o Clube de Roma, aquele famoso relatório Meadows, Os Limites do Crescimento, onde foi colocado numa visão, de certa forma, neomalthusiana sobre crescimento populacional, esgotamento de recursos naturais. Esse era um ponto. E havia também, era fruto daquela época, uma relevante preocupação com problemas nucleares. Não podemos esquecer que naquela década de 60, década de 50, nós tivemos aquelas explosões atômicas na atmosfera. Então, tudo isso e também um elemento que eu considero fundamental dentro desse movimento todo, que é um livreto, talvez umas 200 e poucas páginas, conhecido como Primavera Silenciosa, Silent Spring, que hoje nós já temos, existem 2 edições brasileiras sobre esse livro, e no livro Primavera Silenciosa, que eu, pessoalmente, acho que é uma leitura obrigatória para quem está nessa questão ambiental. É um livro, de certa maneira, até poético, a maneira como a Rachel Carson escreve, uma forma poética, mas ela faz uma denúncia muito forte do problema dos organoclorados, mais especificamente do DDT. Eu até tive a oportunidade de escrever isso na 21ª edição do meu livro de Direito Ambiental, que veio com ela tem um acréscimo muito grande da área de direito internacional, e eu não tenho dúvida que a chamada Convenção POPs, né, os poluentes orgânicos persistentes, vamos dizer assim, ela é um subproduto, é uma filha do Primavera Silenciosa. Eu acho que há muito do Primavera Silenciosa dentro daquela convenção internacional. Então, muito bem. Então, veja que, passada aquela fase pós-Segunda Guerra Mundial, onde os países europeus, o Japão, estavam realmente muito destruídos, no momento que a reconstrução foi feita, começou a surgir para aquelas populações, sobretudo para os mais jovens daquelas populações, começou a surgir um certo desconforto com o crescimento industrial da maneira como eles faziam. E também não posso deixar de falar aqui, dentro desse contexto político que levou à à Conferência de Estocolmo, também protestos muito fortes
contra a guerra do Vietnã, e aí protestos da juventude, que nós estamos vendo, de certa forma, eles se reproduzirem atualmente nos Estados Unidos, assim, bem semelhante. E naquela questão dos protestos contra a guerra do Vietnã, havia um fato que, para nós, do ponto de vista ambiental, é muito importante, que foi o problema dos chamados desfolhantes laranja, o agente laranja, que foi, dentro daquela política adotada pelos militares americanos, que era do search and destroy, né, procure e destrua. Então, era fundamental destruir as folhagens para poder achar aquela famosa trilha Ho Chi Minh. Então, esse contexto todo, ele gerou essa convenção, essa conferência de 1972. O Brasil foi para esta conferência e teve até um papel destacado, porque a diplomacia profissional brasileira ela sempre teve, ela é bem constituída, mas o papel destacado que o Brasil teve naquele momento não foi propriamente em defesa do que hoje se considera a proteção ambiental. O Brasil estava junto do grupo que entendia que a maior poluição era a poluição da pobreza. E, portanto, ele... Não que ele tenha se oposto à convenção, mas o Brasil e outros países levantaram as questões do desenvolvimento. E é importante a gente observar que, naquela época, no Brasil, em 1972, nós estávamos vivendo o governo do presidente Médici. Naquela época havia muita polêmica em torno de como se ocupar a Amazônia, relações com povos indígenas. Então, o Brasil, de certa forma, ele estava no centro desse debate internacional sobre proteção do meio ambiente, porque as políticas que o Brasil adotava naquela época eram políticas que hoje nós sabemos que foram políticas profundamente equivocadas, sendo que hoje se fala muito em instrumentos econômicos para a proteção ao meio ambiente, né? Naquele período, os incentivos fiscais, os instrumentos econômicos, eles iam exatamente na direção ao contrário. Nós tínhamos muitos incentivos para desmatamento na Amazônia, implantação de floresta de gado, de fazenda de gado, etc. Então, o Brasil tinha uma posição muito difícil naquela época, né? Foi a época da Transamazônica. A Transamazônica também, do ponto de vista ambiental, ela não foi bem sucedida, longe disso, não é? Muita dificuldade com povos indígenas. Veja que é mais ou menos desse mesmo período que saiu o Estatuto do Índio, que é uma lei de 1971. Então, tudo isso foram reações que o governo brasileiro foi dando a pressões internacionais, e uma dessas reações foi, em 1975, a criação da chamada Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, e foi escolhido para secretário especial do Meio Ambiente o Dr. Paulo Nogueira Neto, que era um ambientalista, um industrial em São Paulo, uma pessoa que realmente prestou serviço à defesa do meio ambiente no Brasil, e ele tinha essa secretaria. Mas toda essa ação brasileira, e também não posso esquecer, só para a gente depois voltar ao cenário internacional, também nessa década de 70, pelo chamado primeiro Programa Nacional de Desenvolvimento e posteriormente o segundo Programa Nacional de Desenvolvimento, foi adotado um modelo econômico no Brasil que era um modelo econômico de grandes polos industriais, né? E muito ligado à área cloroquímica, carboquímica, etc. Então, esse processo já vinha acontecendo desde o governo Juscelino e se ampliou nessa época do regime militar. Mas nós chegamos a ter, por exemplo, Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do mundo. E aí teve Vila Socorro, depois aquelas explosões, Cozipa, enfim, polo petroquímico de Camaçari. Tudo isso foi um contexto
essas atividades industriais elas foram feitas assim muito de uma maneira que hoje não se faria, né? Hoje não seria possível aquilo. Então, esse próprio polo Cubatão, por exemplo, que é uma cidade incrustada na Serra do Mar, entre a Baixada Santista e o Planalto Paulista, num local mais inapropriado possível, porque aquilo fazia toda uma concentração de gases poluentes e tal, e realmente Cubatão era uma coisa caótica. E esse era o nosso contexto, né? Esse era o contexto que a gente tinha. A SEMA foi uma resposta às pressões internacionais sobre o governo brasileiro, assim como o Estatuto do Índio, etc. E o fato é que, ou bem ou mal, os governos estaduais eles sofriam essa questão da poluição industrial, e aí nós também não podemos esquecer que, neste período, existia uma coisa que se chamava de municípios de interesse da segurança nacional. Nesses municípios, não havia eleição para prefeitos, os prefeitos eram nomeados pelo governo central, inclusive como os municípios das capitais, e se nós fizermos uma relação entre quais municípios eram de segurança nacional e e as atividades industriais, nós vamos ver que, tirando as faixas de fronteira, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, só para o exemplo que eu conheço bem, mas certamente nos outros estados será semelhante. No estado do Rio de Janeiro, nós tínhamos como município de segurança nacional Duque de Caxias, onde nós temos a refinaria da Petrobras, Angra dos Reis, que já existiu uma instalação da Petrobras, um terminal marítimo, né, o chamado Terminal da Baía da Ilha Grande. Em seguida, a usina nuclear de Angra dos Reis, a chamada Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, e Volta Redonda, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, fica muito claro essa relação entre atividade industrial, poluição e segurança nacional. O que aconteceu? Os governos estaduais eles começaram a ter certos enfrentamentos com o governo federal em relação à poluição nesses lugares. É mais ou menos da mesma época, né? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, isso é muito claro, porque com a fusão do antigo estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, em 1975, foi criada a antiga Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, né? E veja, é interessante que esse conceito, engenharia do meio ambiente, era um pouco a maneira como se pensava à época a proteção do meio ambiente, que era uma visão mais tecnocrática, né? Isso é uma coisa de engenheiros e tal, e os engenheiros vão resolver esse problema, e nós sabemos que hoje, embora os engenheiros sejam muito importantes nessa questão, é um pouco mais complexo do que puramente soluções técnicas do combate da poluição, porque a mim me parece que o conceito de poluição ele tem um viés técnico, mas ele tem um componente político muito grande também no que se entende por poluição. Então, os governos estaduais eles começaram a fazer essa pressão. Há um célebre caso, né? E aí o governo federal, já em 1975, fez aquele decreto 1314 sobre quando ele cria as zonas de poluição, as zonas criticamente poluídas. Mas o governador Milton Cardoso, o ex-governador Milton Cardoso de Minas Gerais, à época ele era prefeito de uma cidade de Minas Gerais chamada Contagem, e ele fechou uma fábrica. Por conta de poluição, ele fechou uma fábrica, e o governo federal baixou nesse decreto 1314 sobre as zonas críticas de poluição, e disse assim, olha, é da competência exclusiva do governo federal fechar a atividade industrial. Só quem pode determinar que as atividades industriais fossem lacradas é o governo federal. E essa polêmica entre estados e o governo federal fez com que, em 1981, saísse finalmente a famosa
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, que, se nós formos a sua redação original, lá no artigo 10, onde ela fala do licenciamento ambiental, que foi uma inovação a nível federal, mas que já havia em vários estados, lá na redação original, ela diz o seguinte, que cabia à SEMA, a essa Secretaria Especial do Meio Ambiente, fazer o licenciamento ambiental, e aí a lei anota situações como polo cloroquímicos, etc., ou seja, aquelas grandes instalações industriais que estavam naqueles tais municípios de segurança nacional. É bem interessante ver essa relação, é uma coisa que eu estudei, assim, andei estudando aí nos últimos tempos, e é bem interessante como é que a gente vê claramente essa correlação, e eu acho que aí é um ponto que nós, que somos dessa área do direito ambiental, etc., e há uma certa tendência a querer afastar o direito ambiental de questões políticas, mas nós precisamos ver o seguinte, nós, vamos dizer assim, a lei estruturante da questão ambiental no Brasil é a Política Nacional de Meio Ambiente. Portanto, ali é como o Estado brasileiro vê a gestão do meio ambiente. Então, não é possível, e a própria história do direito ambiental, que obviamente não é o caso da nossa palestra aqui, mas a própria história do direito ambiental, né, o seu surgimento a partir de protestos, a partir de reclamações, movimentos populares, mostra que não é possível fazer essa separação. Quer dizer, qualquer pessoa que queira tratar uma questão de meio ambiente e afaste essa realidade que a gente chamaria de meta jurídica, não vai conseguir enfrentar o problema nas suas dimensões reais. Não é? Esse é um ponto que, para mim, é muito claro, porque se a gente pegar, e não vou fugir do tema, só para dar um exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a questão dos parâmetros da água potável e dos limites, e a gente disser, bom, essa água é potável, digamos que na água potável seja possível 1 partícula por milhão de ferro, mas se eu perguntar a qualquer pessoa do povo quanto de ferro ele quer na água que ele bebe, ele vai dizer 0. A pessoa quer uma água pura. Então, essas questões, porque a percepção da poluição talvez seja uma coisa mais grave do que a própria poluição em si. E não há como fugir disso. Não há como se afastar dessa questão. Mas, voltando, então, ao nosso ponto, essa movimentação toda, de alguma maneira, o Brasil começou a estruturar um sistema ambiental, muito por pressão de fora para dentro e alguma pressão interna apoiada pela externa. E aí, por exemplo, Zé Lutzenberg, o famoso caso aí da época Borrega-Ardi, em Porto Alegre, etc., isso tudo foi montando esse sistema de meio ambiente e, sem dúvida alguma, a Constituição de 1988, que é uma Constituição que, assim, tem uma série de coisas boas, tem uma série de coisas que são confusas e tal, mas nesta questão de meio ambiente, ela conseguiu criar uma estrutura que, somada a um movimento internacional, somada a uma série de movimentos internos no país, propiciaram que, de fato, com todas as dificuldades que o sistema ambiental brasileiro tem, e são muitas,
propiciaram que o Brasil conseguisse criar uma estrutura mínima de proteção ao meio ambiente. Eu acho que o ponto onde isso fica mais claro é na questão das chamadas unidades de conservação. Se nós dermos um mergulho 30 anos atrás na história, o número de unidades de conservação no Brasil era muito pequeno. Houve um crescimento enorme. Tem muita unidade de conservação de papel? É verdade. Tem muita unidade de conservação que não foi implantada? É verdade. Mas o fato é que esta estrutura foi criada. Também houve um crescimento considerável das chamadas terras indígenas. É claro que terra indígena não é unidade de conservação, não é, esse conceito não se aplica. Mas não há dúvida que as terras indígenas elas exercem um papel de proteção da natureza. Se a gente parar para pensar, ver isso. E observe também uma coisa curiosa. O grande crescimento dessas unidades de conservação, o grande crescimento da criação de terras indígenas aconteceu na Amazônia. Por quê? Porque a Amazônia era, de fato, o problema, a questão internacional. O Brasil, como gestor da Amazônia, e aí é importante a gente colocar uma coisa muito clara, que a posição brasileira ao longo dos diversos governos que se sucederam sempre foi: a Amazônia é de interesse comum da humanidade, com responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esta sempre foi a posição dos governos brasileiros. O governo brasileiro, em nenhum momento da história do Brasil, os governos brasileiros abriram mão de soberania sobre a Amazônia. Agora, é óbvio, nós sabemos isso, desde aquele famoso caso do Trail Smelter, que não há soberania absoluta em termos de meio ambiente e nem, aliás, de coisa nenhuma. Se a gente for parar dentro do direito internacional como um todo, não há soberania absoluta. Mesmo os Estados Unidos, a maior potência militar de todos os tempos, não tem soberania absoluta. Há um mínimo de negociações e de sessões que precisam ser feitas para que a comunidade internacional possa funcionar, notadamente quando se trata de questões de meio ambiente, nas quais eu não posso dizer para uma partícula de clorofluorcarbono que agora ela está na fronteira do Brasil com a Bolívia, como ela saiu do Brasil, ela não pode passar para o lado de lá da Bolívia, isso não existe. Então, essas questões, e desde aquele famoso livro Fim da Natureza, daquele Bill McBean, e já presente também no Primavera Silenciosa, nós sabemos que muitas vezes elementos poluentes, no Primavera Silenciosa, por exemplo, a Rachel Carson ela fez denúncia de DDT em leite materno de populações inuites ou esquimó que nunca usaram DDT. Então, essa questão da internacionalização da poluição coloca, sem dúvida alguma, a questão da internacionalização do combate à poluição. Não há como fugir disso. Muito bem, então, essa é a história. Isso foi mais ou menos seguido por todos os governos brasileiros, independentemente de ideologia. Essa foi uma política nacional do Brasil. O Brasil conseguiu, com dificuldade, criar uma estrutura legislativa que mais ou menos atende a todas as áreas nas quais uma boa legislação ambiental deve existir. Então, nós temos esse chamado novo Código Florestal, nós temos o sistema de unidade de conservação, nós temos uma política de resíduos sólidos, ou seja, aquelas
3 agendas ambientais, ou 4 agendas: a agenda azul, que são as águas, a agenda marrom, que é a poluição industrial, que é a atividade de resíduo, a agenda verde, que é a biodiversidade, e, vamos dizer, uma agenda transparente, uma agenda incolor, que seria a agenda climática, atmosférica. Isso tudo o Brasil, na sua legislação, ele tem procurado enfrentar, embora ele não tenha recursos para tal. Porque, se a gente observar os orçamentos dos órgãos ambientais, eles vêm há muito tempo, eles são decrescentes. Então, na área ambiental, a gente vive uma situação curiosa. O que se exige dos órgãos ambientais é cada vez mais, e os orçamentos que eles têm são cada vez menores. Vamos dizer assim, a exigência é inversamente proporcional à quantidade de recursos que ele tem, né? E a gente vê, por exemplo, isso claramente na lei do SNUC, quando foi criada aquela compensação ambiental, que há aquela polêmica toda. Não, qual é a natureza jurídica da compensação ambiental? No fundo, assim, de maneira muito pragmática, é uma forma que se arrumou de financiar a unidade de conservação, e a natureza jurídica é uma obrigação legal, ponto, e não vamos perder muito tempo com isso, porque a gente não vai conseguir chegar a nada. Então, nós estamos diante de uma obrigação legal para esse financiamento. Mas, muito bem. Agora, a sociedade brasileira é uma sociedade que ela, ao mesmo tempo que ela está no século XXI, ela tem coisa no século XVIII. Nós temos essa contradição muito grande. E aquele pensamento lá da década de 70, a pior poluição é a poluição da pobreza, o que não é verdade, porque nós sabemos que quanto mais recurso financeiro você tem, mais você utiliza recursos ambientais. Nós sabemos disso, né? Os maiores utilizadores de recursos ambientais são as pessoas com renda maior. Então, aquela política da maior poluição é a poluição da pobreza, ela, que aparentemente tinha sido superada, ela volta com uma roupagem, vamos dizer, tão autoritária quanto, mas ela volta, de repente, há um ano atrás, e ela assume um protagonismo que é completamente anacrônico com o que nós vemos hoje em dia. Por quê? Porque esta política de a pior poluição é da pobreza, nós precisamos desenvolver o país a qualquer tempo. Essa política, ela perdeu um fato muito importante que aconteceu entre 1972 e 1992, quando o Brasil, observe, o Brasil foi para a Conferência de Estocolmo criticando aquilo tudo. E ele, em 1992, ele cedia uma conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento. Ou seja, a diplomacia brasileira, nesses 20 anos, ela foi vitoriosa. Ela conseguiu colocar a questão do desenvolvimento, o que deu base, com grande apoio do Brasil, à criação da chamada Comissão Brundtland, que fez o conhecido relatório Nosso Futuro Comum, que é um produto dessa... obviamente não foi o Brasil sozinho, mas o Brasil e outros países, eles conseguiram colocar essa questão do desenvolvimento sustentável. Eu estou de acordo, eu concordo, que o conceito de desenvolvimento sustentável ele está começando a se transformar numa coisa que os ingleses chamam de buzzword, ou seja, uma palavra que serve para tudo. Não há dúvida que hoje nós vivemos esse problema, que tudo é sustentável, não há ninguém que não seja sustentável. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Esse conceito de sustentabilidade, o Brasil, de 2019, ele voltou para 1970 e não viu
o que aconteceu nesse meio tempo. Hoje nós buscamos uma política para desenvolvimento da Amazônia, que era a política da década de 70. Por que essa política não pode funcionar mais? Porque a mudança que o mundo teve em 50 anos com relação a essa questão ambiental, por mais que nós, que somos contemporâneos, e, portanto, a gente não tem uma visão muito boa disto, mas não podemos usar números para ver isso. Em 1972, tinha a Indira Gandhi na conferência da ONU. Em 1992, tinham todos os chefes de Estado. Isso é uma mudança espetacular. Se a gente pegar os números de unidades de conservação no Brasil em 1972, pegar esses números hoje, a diferença é espetacular. Então, com todas as dificuldades que o Brasil tem, e são muitas, ninguém aqui duvida disso, o Brasil se esforçou para fazer o seu trabalho. Ele buscou fazer o trabalho. Há uma polêmica atualmente muito grande sobre o Instituto Chico Mendes. Devemos ou não devemos manter o Instituto Chico Mendes? Na época que era só o IBAMA, era melhor, etc, etc, etc. O IBAMA ele foi criado pelo presidente Sarney numa junção de órgãos que não tinham nada que ver com proteção do meio ambiente, eram órgãos de fomento. E BDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, era um órgão de fomento da silvicultura. SUDEP era um órgão de fomento da pesca. E SUDEVIA, fomento lá da Amazônia. O que acontece? O IBAMA demorou até construir uma geração de servidores, de funcionários, de rotinas, de pensamento para gestão ambiental. O mundo inteiro, ou pelo menos os países mais relevantes, o seu sistema de parques é separado dos sistemas de controle de atividade industrial, poluição, licenciamento ambiental, etc., etc., por vários motivos, e basta um, para a gente entender por que é importante que o ICMBio seja um órgão com força. E podemos fazer crítica a excesso, etc., o problema não é esse. Toda vez que a defesa do meio ambiente, a defesa de uma unidade de conservação, tiver no mesmo órgão que autoriza a construção de uma fábrica, a unidade de conservação vai perder. Não há dúvida. Isso é uma questão econômica. Então, veja, o mandato que a sociedade dá para um órgão como o ICMBio é: defenda os nossos parques. Faça isso da melhor maneira que você puder. Seja xiita, seja o que for. Brigue com quem quer usar os parques. E vamos tentar fazer uma composição e ver como é que isso vai ser feito. Então, essa questão, no dia de hoje, nós estamos andando para trás. Só que o mundo não aceita mais isto. Os setores modernos da produção brasileira, os setores modernos da indústria, da própria agricultura, sabem que esta política não tem mais espaço no mundo. Ela não tem como prosperar. Então, nós estamos, neste exato momento, fazendo exatamente o contrário do que se espera de uma política ambiental moderna que seja capaz de tocar o país adiante, fazer com que essas questões sociais graves que nós temos sejam enfrentadas com atividade econômica sustentável, e não há incompatibilidade com a proteção do meio ambiente. Agora, nós não podemos esquecer, por exemplo, que a cidade do Rio de Janeiro, há 5 ou 6 anos atrás, e São Paulo também, passaram problemas gravíssimos de água por conta de represa Billing, de Rio Paraíba do Sul e tal, que não consegue ter suas cabeceiras, que não consegue ter os seus mananciais protegidos.
Não é? Então, esta é uma questão. Proteger a Mata Atlântica, proteger as margens dos rios, proteger as cabeceiras dos rios, é proteger a nossa sobrevivência, porque nós não podemos imaginar, nós não podemos, em termos ambientais, ter horizontes de 2, 3, 4 anos. Os horizontes são mais longos. E todas estas questões estão aí para quem quiser ver. Então, o que me parece, assim, encerrando essa exposição, o que me parece é que o Brasil, ele conseguiu construir, volto a dizer, com todas as dificuldades próprias a um país como o Brasil, ele conseguiu construir uma estrutura de proteção ambiental, uma estrutura legal, institucional, razoável. Ela está longe de ser ideal, ela pode ser melhorada. E quando eu digo ser melhorada, eu não estou dizendo que ela vai prender mais, que ela vai interditar mais, não. Ela pode ser mais eficiente, ela pode dar mais resultado de defesa do meio ambiente, ser melhor para todo mundo. Mas esta estrutura, no momento presente, na minha forma de ver, ela se encontra extremamente ameaçada. E a ameaça a essa estrutura, ela prejudica todo o desenvolvimento econômico do país. Nós estamos dando um tiro no pé. Não é hora de deixar passar boiada. Tem que ser tudo muito claro. Tem que ser feito à luz do dia. Senão, nós estamos agindo contra o nosso país. Tá certo? Então, eu agradeço mais uma vez, sobretudo, a paciência dos senhores e esse convite, para mim, profundamente honroso de dividir essa tela de computador aí com o grupo da Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigado. Excelente, professor Paulo, né, como sempre, né, uma ótima explanação, situando não só o contexto atual, como todo esse contexto histórico e evolutivo da questão ambiental no mundo e no Brasil. Eu passo a palavra de imediato para o nosso coordenador, o professor Jefferson Ditz Marim, que vai fazer, né, um debate aqui com o senhor e depois voltamos ali na frente para a gente falar, ter alguma pergunta e alguma consideração final. Por favor, professor Jefferson. Professor Paulo, inicialmente, cumprimentar pela excelente e clara, né, fala. De fato, essa contextualização histórica e esse testemunho vivo, né, que o senhor traz de toda essa evolução do direito ambiental são muito importantes, né, porque de forma muito desprendida, né, normalmente quando se faz essa digressão do direito ambiental, se acaba tendo um apego exacerbado às normativas geradas, né, pelos eventos pontuais que gestaram toda essa disciplina do direito ambiental, mas de uma forma muito espontânea, né? O senhor nos traz, repito, esse testemunho vivo dessa trajetória. Então, cumprimentar aí pela excelente fala e trazer uma primeira reflexão aqui, né? Eu acho que ficou clara essa preocupação em relação às políticas ambientais e que estão vinculadas à sustentabilidade, naturalmente, mas a própria evolução da sociedade, né? A ideia de um progresso responsável, em que pese essa palavra muitas vezes esteja carimbada, né, e fadada a uma recepção de insucesso, mas realmente, né, parece que a sua fala caminha no sentido de assegurar o progresso, né, mas dentro de perspectivas sustentáveis e políticas, aproveitando o final da fala, que sejam realmente efetivadas à luz do dia e não na calada da noite ou na calada dos efeitos do Covid-19, né? E isso
traz a ideia de que, efetivamente, o direito ambiental precisa ser plural, né? E precisa ser antecedido de um debate fundamental protagonizado pela sociedade. E a primeira reflexão se coloca exatamente nesse sentido, né? Será que nós temos, do Estado hoje, como um todo, esse real interesse de implementarmos políticas ambientais que sejam protagonistas nesse progresso da sociedade, né? Será que é possível vislumbrar isso de forma séria, fazendo também a observação de que o histórico dos pleitos eleitorais não revelam nem dos pretendentes e nem tampouco da população as questões ambientais como protagonistas ou como interesse crucial para as políticas públicas como um todo. Então, fica essa primeira reflexão. Será que podemos ter esperança e acreditar que realmente o Estado ainda crê em políticas ambientais autênticas como razão do progresso humano e da sociedade? A sua observação é bastante interessante. Agora, a gente precisa voltar um pouco, porque o que me parece que está faltando para nós todos é nunca perder as perspectivas de como as coisas foram feitas. Eu acho que, porque a partir disso, a gente consegue entender melhor. Se fala muito, eu sou muito crítico assim, de um excesso de princípios dentro do direito ambiental. Então, princípio demais. Mas existem princípios, né? Um desses princípios, que é um princípio relevante, e esse precisa ser muito bem acarinhado, como dizem os portugueses, é o chamado princípio democrático. Por quê? Toda a história da formação do direito ambiental, o direito ambiental é um direito com 70 anos, vamos dizer, né? E toda a história da formação do direito ambiental, ela parte de um desconforto da população com uma série de questões. Até passou aí recentemente um filme que eu recomendo, que chama Blackwater. Um filme bem interessante sobre um problema de poluição e tal. Então, o que acontece? As pessoas foram para a rua, as pessoas foram para os tribunais, as pessoas foram para os órgãos administrativos e elas foram construindo normatividades para proibir isso, proibir aquilo, regular isso dessa maneira, regular daquela outra, etc, etc. E ainda que o Estado brasileiro, neste momento, ou a administração brasileira, nesse momento, ela tenha uma visão muito peculiar do que é a proteção do meio ambiente, uma visão muito própria, nós temos um conjunto de normas que dificilmente serão mudadas, e nós temos também um conjunto de decisões judiciais que, ou bem ou mal, conformam uma determinada maneira de compreender a proteção ambiental. Mas há um outro fator, que aí é um fator assim, puramente pragmático. Fator puramente pragmático. Os setores produtivos modernos, eles não querem a política ambiental que está sendo implantada no Brasil, porque eles são prejudicados. Eles perdem mercados externos, eles perdem renda. Então, na verdade, tem uma expressão que o Fernando Gabeira usa, que eu acho muito interessante, que nós estamos vivendo uma coisa que se chama de uma retropia, ou seja, uma utopia com o passado.
Nós estamos querendo voltar para uma época que não é possível voltar. Então, o que me parece é que nós vamos ficar nesse gato e rato muito tempo, né? Mas eu não vejo... Se a gente pegar, por exemplo, o caso do chamado Fundo Amazônia, o que foi falado com relação ao Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia ele teria sido criado pela Noruega, basicamente pela Noruega, com o apoio da Alemanha e algum dinheiro da Petrobras, mas que a Noruega decidia o que ia ser feito com o Fundo Amazônia, e a Noruega dava dinheiro só para ONGs, etc, etc, etc. Bom, eu não vou colocar isso no campo da má-fé, eu vou chamar de ignorância. Se nós analisarmos o Fundo Amazônia ele é fruto daqueles mecanismos financeiros paralelos que existem na Convenção do Clima e que existem na Convenção de Diversidade Biológica. Normalmente, portanto, são recursos extra. Normalmente, quando há empréstimos estrangeiros, e o Fundo Amazônia é fundo perdido, mas normalmente, quando há esses fundo perdido, esse dinheiro ele é transferido por bancos de nacionalidade do país doador. Então, veja, aí a diplomacia brasileira, enquanto ainda não acreditava que a Terra era plana, a diplomacia brasileira ela conseguiu que o dinheiro do Fundo Amazônia fosse administrado pelo BNDES e não por um banco norueguês. Fato único no mundo. 2. A maior parte do dinheiro do Fundo Amazônia, está no site do Fundo Amazônia, pode-se olhar, a maior parte do site do Fundo Amazônia foi investido nos estados, nos municípios e na própria União para combater desmatamento, etc, etc. O governo da Noruega nunca deu um palpite no comitê do Fundo Amazônia. Então, veja, nós estamos vivendo... isso são mentiras. Aí, o que o Brasil conseguiu fazer com o Fundo Amazônia? A Noruega disse que não dava mais dinheiro. Fechou o Fundo Amazônia. Então, isso é uma política contra a proteção da Amazônia. Claramente. Claramente. Então, assim... Eu acho que a nossa atual administração ela está longe de ter uma preocupação ambiental legítima. Posso até estar errado no meu ponto de vista, mas é a impressão que dá. Não, só pergunta, só estava aguardando se o professor Jefferson ia fazer o comentário. Não, eu penso que, de fato, esteja muito bem posto aí, né? Especialmente no que toca aí a parte final, né? Acho que importante esse destaque trazido pelo professor Bessa, que nós temos um conjunto de conquistas, né? Que se colocam tanto no âmbito da legislação, quanto no âmbito do judiciário, que se revelam fundamentais para que nós possamos assegurar a continuidade desse estamento judicial no que toca à proteção do meio ambiente, né? Também compartilho com o entendimento de que os princípios são importantes, e nós temos um conjunto clássico de princípios ambientais que contribuem também para essa proteção, né? Mas, por outro lado, o excesso de princípios, ele também acaba gerando uma inflação perniciosa na defesa do meio ambiente, que, como já dizia a filosofia clássica, se tudo é, nada é, não é, professor Paulo? Então, é uma metástase principiológica. Bem observado, bem observado. Então, acredito que esse panprincipiologismo ele não se revela produtivo, porque
nós acabamos, por via de consequência, esquecendo daqueles princípios que efetivamente são fundamentais e contribuem de uma maneira efetiva para a proteção ambiental, né? Por fim, também compartilho da ideia de que esse governo não parece, de fato, né, querer assegurar uma evolução na proteção ambiental, né? Para colocar a questão de uma forma breve e até tímida. Acredito que o professor Wilson Steinmetz revelou desejo de fazer um questionamento. Professor Bessa, o professor Wilson é nosso constitucionalista do programa, né? Tem trabalhado aí a questão do direito constitucional ambiental, então tem pesquisas aí que se irmanam à produção que o senhor tem nos ofertado, né? Eu sou processualista, né? Escrevo sobre jurisdição ambiental, então esse é o nicho evidente que sempre caminhando ao lado do constitucionalismo também. Vamos ouvir o professor Wilson, então? Sim, só deixar já indicado aqui pela ordem, professor Bessa para o professor Wilson, então fará a primeira pergunta. Depois, pela inscrição, o professor Clóvis também pediu a palavra, e depois o professor Ayrton Berger. E aí, ao final dessas 3 perguntas, né, ainda teremos as perguntas dos alunos que se inscreveram pelo chat, aí eu vou ler aqui para a gente finalizar esse espaço aí de debates. Por favor, professor Wilson. Boa noite, professor Paulo de Bessa Antunes, boa noite ao Alexandre, que coordena os trabalhos, boa noite ao professor Marim, boa noite a todos que estão nessa audiência. Serei bem breve, tá? Bom, primeiro, professor Paulo, na minha disciplina, o senhor é leitura obrigatória quando se trata do tema do federalismo ambiental. Creio que o senhor é o autor que melhor textos escreveu sobre federalismo ambiental. Então, quando tratamos lá do seminário Federalismo e Meio Ambiente, os seus textos são de leitura obrigatória. Vamos, então, diretamente à pergunta. Professor Paulo, com base na sua longa experiência como observador, né, sua narrativa foi de quem observa, mas também não só de quem observa, de quem escreve, de quem é uma pessoa influente, né? Hoje nós chamaríamos de influencer, né? No direito ambiental. O senhor é um homem que tem influência. A pergunta é a seguinte: é possível, e se é possível, quais são as condições para se restabelecer ou estabelecer um debate racional sobre a questão ambiental no Brasil, sobre a política ambiental? Porque veja, professor Paulo, não sei se o senhor compartilha do que direi agora, a questão ambiental, ela sempre divide não só setores diferentes da sociedade, mas inclusive governos, né? Professor, por exemplo, a Marina Silva teve divergências enormes ao governo que pertenceu, acabou saindo, fundando um partido. Claro que agora, aparentemente, nós temos um governo inteiro que tem, aparentemente, uma unidade de visão, e parece que é uma visão que, como o senhor manifestou, vem de encontro à própria construção da política ambiental que nós temos no país, né? Na minha avaliação, o atual governo interpretou que a questão ambiental poderia ser inserido no contexto do combate ao politicamente incorreto, ao politicamente correto. Só que a questão ambiental não tem a ver com a questão do politicamente correto. Outras coisas têm a ver, esta não, né? Então, professor, é isso. Existe a possibilidade, e quais seriam os parâmetros para nós podermos estabelecer um debate racional? Porque o que me parece, professor, é que as pessoas, os grupos, os setores estão entrincheirados e ninguém quer sair da sua trincheira. Obrigado, professor Paulo.
Bom, muito obrigado pela pergunta interessante, pela referência a esse meu trabalho de federalismo ambiental, que é um trabalho que eu gosto, e é um tema assim, importante, e de fato, nós temos, por incrível que pareça, nós somos uma federação, então esse é uma questão relevante. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, voltando, esse chamado princípio democrático, ele é um princípio fundamental na questão do meio ambiente. Porque, veja, dentro da questão ambiental, existem vários atores que são fundamentais. E se esses atores todos não tiverem uma voz na questão, simplesmente os problemas não são resolvidos. Então, essa é uma questão que, para mim, é muito óbvia. E eu vou dar um exemplo meu prático. Eu, quando era procurador da República, passei um período no estado do Tocantins, trabalhando lá, eu fui procurado por um grupo de indígenas, e os indígenas me diziam que estava sendo construída uma ponte dentro da área indígena, e eu tinha uns documentos lá comigo que diziam que não, e os índios diziam que sim, e os documentos diziam que não. Eu digo, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Aí fui lá para a área indígena, e, de fato, os índios tinham razão. Aquela construção era ilegal. Eu fui para a justiça, pedi uma liminar, não consegui, mas mandei uma carta para o BID, que era um dos financiadores da obra, e o BID suspendeu o dinheiro. Então, e aí nós fizemos um acordo. Então, o que acontece? Na questão ambiental, são tantos atores nacionais, internacionais, que se não houver conversa, não se consegue implantar o que se quer. Acabou o tempo de resolver na marra. Ou seja, nós queremos voltar para a década de 70. Aquilo já passou, acabou. Então, é da essência da questão ambiental sentar e conversar. Nem sempre essa conversa será racional, porque nem todos os atores são racionais. Muitas vezes há, vamos dizer, emocionalismo e tal. Mas quem está no comando é que tem que ter capacidade de facilitar o diálogo e buscar soluções. Porque, veja, o governo ele tem que ser parte da solução e não parte do problema. Se eu tenho uma alta autoridade pública que se reúne com madeireiras e não se reúne com as comunidades ribeirinhas, é óbvio que não vai funcionar. É evidente que não vai funcionar. Porque, embora aquelas comunidades sejam modestas, etc., etc., elas têm um nível de interligação internacional que para tudo. Então, porque não compreendem como o problema hoje é tratado. É essa a questão. Tá? Não sei se respondi, mas é assim como eu penso. Muito bem, professor. Obrigado, professor Paulo. Bem, obrigado, professor Wilson. Passa a palavra de imediato ao professor Clóvis. Por favor, professor. Muito bem. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Professor Paulo, bem-vindo. Uma satisfação poder ouvi-lo. Já tinha acompanhado sua fala outras vezes, né? Mas bem-vindo ao nosso programa de pós-graduação. É uma grande satisfação. É leitura obrigatória de muitas disciplinas. A minha pergunta é bem rápida mesmo, né? Na verdade, são duas, mas elas são muito rápidas. Eu queria que o senhor comentasse brevemente a situação, esse panorama do direito ambiental brasileiro, mas relacionando a questão da matriz econômica que o Brasil tem adotado, que o Brasil tem assumido, né? O fato de que nós,
cerca de 30% de participação no PIB da indústria, de cerca de 30%, nós estamos agora com cerca de 10% de participação do PIB na indústria e com um foco na produção agrícola primária, né, com foco na mineração, enfim, uma reprimarização da economia brasileira. E muitas vezes o direito ambiental ele parece mais preocupado com a questão da proteção do meio ambiente na atividade industrial, quando o nosso problema cada vez mais se desloca para a expansão da fronteira agrícola, para a mineração, com os desastres que todos conhecem, né? Então, eu queria perguntar isso, o senhor não acha que nós precisamos ter uma visão mais holista para o problema brasileiro, considerando a matriz econômica, considerando as opções que nós fazemos em termos de economia, pensando no desenvolvimento sustentável? E não seria uma segunda pergunta, mas mais um exemplo, mais uma ilustração. Quando nós assinamos um acordo Mercosul e União Europeia, pensando, quer dizer, o mesmo governo faz um acordo Mercosul e União Europeia e aprova mais de 200 pesticidas, sendo que o nosso suposto benefício num acordo desse, que por sinal não deve ser levado a efeito, porque não vai passar por vários parlamentos, né? Mas ao mesmo tempo nós trabalhamos com uma produção mais suja, vamos dizer assim, né? O que é um contrassenso total, inclusive do ponto de vista econômico. Não parece que nós não temos uma visão de país, né? Que essas ações não estão assim dentro de um mesmo arcabouço, de um mesmo plano, de um mesmo projeto, tanto de desenvolvimento econômico quanto de sustentabilidade? Seria isso. Muito boa a sua pergunta, bem, assim, bem desafiadora. Eu entendo o seguinte, isso que a gente chama de direito ambiental, né, hoje, na verdade, talvez o ideal seria fatiar muito isso, tá? O que a gente chama de direito ambiental, pelo que eu falei aqui, essa história do direito ambiental que eu fiz, da política ambiental, ela é basicamente uma história de uma política de combate à poluição industrial, né? E poluição urbana e tal. Então, essa é uma questão. E aí eu estou entendendo a sua pergunta, e de fato é verdade, porque a indústria no Brasil ela está diminuindo de tamanho dentro do PIB, ela está cedendo passo para a agricultura, para as atividades primárias, né, e para os serviços. Então, vamos dizer, do ponto de vista da atividade industrial, eu acho que nós estamos mais ou menos definidos e tal, e existem problemas, mas, vamos dizer, existe um contexto, ok. A sua outra questão, ela é uma questão relevante. No meu modo de ver, ela precisa de uma revisão total no Brasil. Não vamos dar nomes, mas, por exemplo, atividade de mineração no estado de Minas Gerais. Nós tivemos problemas graves, ninguém nega isso, todos concordam que nós tivemos problemas graves. E aí nós temos que nos perguntar o seguinte: será que, de fato, hoje, é possível manter essas atividades em áreas tão populadas como estas áreas são? Porque nós temos, por exemplo, nós temos um exemplo muito positivo, no meu modo de ver,
que é a Floresta Nacional de Carajás, onde nós temos lá a mina de Carajás e tal. Então, o que acontece na mina de Carajás? A mina de Carajás, que é uma mina gigantesca, ela está totalmente protegida por uma floresta em volta. Então, a possibilidade de acontecer ali alguma coisa como esses fatos que nós vimos aí recentemente é baixíssima, eu diria talvez até zero, né? Então, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, né? Do ponto de vista econômico, vale a pena? Quanto tempo aqueles jazimentos ainda serão produtivos? Esse custo não está um custo excessivo? Mas aí nós temos o problema também daquelas populações que também, erradamente, as prefeituras receberam vários recursos durante anos e não fizeram, vamos dizer assim, as reservas necessárias e tal. Então, contraditoriamente, o cara que está debaixo da mina que rompeu é o mesmo cara que quer que ela continue a funcionar. Então, isso é uma situação muito dramática, mas ela precisa ser enfrentada. Isso é uma discussão que a gente precisa fazer e, no meu ponto de vista, o que for possível de continuar operando com padrões elevados de segurança deve. No caso da mineração, eu tenho um ponto de vista muito peculiar com relação a isso. A mineração é uma atividade global. Existe mineração no mundo inteiro. Então, o preço do minério e a segurança do minério será colocada a partir da mina mais insegura. Ela é que vai definir o padrão de preço e é aquela história do princípio do poluidor-pagador, né, introjetar custo ambiental e tal. Então, nós precisamos, nesse ponto, no meu modo de ver, nós precisamos de um acordo internacional sobre mineração sustentável. Aí dirão outros, isso é o globalismo. Não é globalismo, essa é a questão. Então, nós precisamos ter essa definição internacional para que os estándares de proteção sejam iguais no mundo inteiro e a competição econômica possa se fazer de uma maneira justa. Porque, senão, não adianta boas mineradoras elevarem seus padrões, porque ela vai estar competindo com padrões muito baixos. Então, acho que aí nós temos que ter esse é um ponto, do meu modo de ver, muito relevante e que essa discussão ainda está muito atrasada. E o governo brasileiro poderia ser um bom indutor dessa discussão, né? Se ele tivesse alguma coisa na cabeça. Essa é a questão. Tá certo? O outro ponto de vista com relação à questão da agricultura é alguma coisa assemelhada. É alguma coisa assemelhada. Por quê? Não há dúvida que essa chamada agricultura de exportação brasileira, ela se desenvolveu muito tecnologicamente. A Embrapa ela fez um papel muito relevante no sentido de sementes de melhor qualidade. Isso tudo é verdade. Mas nós não podemos, ainda que o Brasil seja um país com muita água, mas essa água é mal distribuída. Então, eu não posso imaginar que alguma coisa no Cerrado funcione com pivô central, porque o pivô central é um desperdício de água. Ambientalmente, essas questões precisam ser mudadas. Então, nós temos que... E o que a agricultura moderna já está começando a entender? Ela precisa de solo com boa qualidade, ela precisa de boa água, ela precisa de floresta. Então, nós tínhamos que ter um apoio do governo muito forte no sentido de grandes investimentos em tecnologia para aumentar a produtividade e explorar, sobretudo, áreas degradadas. O Brasil tinha que ter um compromisso muito sério em não deflorestar mais para a agricultura, porque isto acaba que é contrário à própria agricultura. E o próprio pequeno agricultor, que é outro mundo, é outro universo, ele também tem que receber, do ponto de vista da extensão rural, né, uma extensão rural que seja capaz de o capacitar de produzir mais e de consumir menos recursos ambientais.
Eu acho até que a ministra da Agricultura é uma pessoa que, neste contexto que nós estamos vivendo, ela tem tido boas medidas, ela tem feito um esforço grande com relação a uma série de questões. Esse problema do agrotóxico defensivo agrícola também é um problema delicado, é um problema complexo. Por quê? Porque o Brasil, de alguma maneira, às vezes tem 2 até 3 safras por ano, o que vai, obviamente, com isso ele vai usar mais defensivo, ele vai usar mais do que outros lugares. Mas, certamente, nós podemos ter um uso mais eficiente disto. Ao que me parece, e eu conheço pouco essa área, mas ao que me parece, os maiores problemas nessa utilização de agrotóxicos defensivos agrícolas está em pequenos produtores, né? Embora, e aí é uma questão de muita educação, muita extensão, embora determinadas situações também precisem ser vistas com cuidado, tipo querer passar com avião largando defensivo em cima de cidade, essa coisa toda. Mas acho que esses temas precisam de discussão séria, porque, de fato, a sua observação é verdadeira. Há uma mudança na matriz econômica e nós precisamos entender isso. E não dá mais para dizer o seguinte, porque a área de preservação permanente é contra a agricultura. Não é disso que se trata, ninguém está falando nisso. Não? É a minha assim, opinião, embora eu não seja, vamos dizer assim, um conhecedor em detalhe da questão agrícola, mas, assim, sou, vamos dizer, um curioso dessa área. Né? Muito obrigado, professor. Excelente. Alexandre, o microfone está fechado. Desculpa. Eu vi. O professor José Erivaldo estava tentando fazer uma pergunta, eu não sei se ele está online, eu perguntei ele não me respondeu, ou a professora Carolina e Lucena, não sei se também estão online, senão eu vou reproduzir as perguntas dele aqui. Aqui, professor José Erivaldo, por favor, da Universidade Federal de Campina Grande, por favor, professor, se puder abrir o microfone e fazer a sua pergunta ali ao vivo, né, de forma breve, por favor. O professor Paulo de Bessa tem aula na Unirio às 19 horas, então a gente tem que liberar daqui aproximadamente 10 minutos ele. Ok, boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Boa noite a todos e todas. Professor Paulo Bessa, é um prazer, né? A tecnologia nos propicia essa possibilidade de estarmos longe, mas ao mesmo tempo estarmos próximos, né? Então, eu gostaria de saber se ainda há tempo de deter a boiada, se a boiada já passou, né, efetivamente, ou se ainda podemos fazer alguma coisa. E qual seria ou seriam as estratégias para fazermos algo para evitar digamos assim, um desmonte de todas as conquistas que tivemos, que o senhor mesmo bem historiou no início da palestra. Só isso, obrigado. Tá, bem, eu até estou impressionado aqui com a nossa audiência, que está bastante vasta, e Campina Grande eu não esperava que tivesse aí no nosso radar, não, mas, assim, muito bom, ficamos muito, muito satisfeitos. Assim, eu acho que o que nós estamos fazendo aqui agora, esse tipo de conversa, disseminar ideias, criar um movimento de opinião com relação assim, existe um consenso, mostrar que há um consenso nacional mínimo em relação às questões ambientais, não é? Eu acho que esse é um ponto, para mim, muito importante, a gente mostrar que há esse consenso nacional, né? Acho também que a gente pode pegar, inclusive, os nossos colegas aqui da Universidade de Caxias do Sul, eu já estou dando essa tarefa aí para o Burman, que é um organizador de mão cheia, a gente pode fazer uma rede de professores, estudantes de direito ambiental, colocar as nossas instituições universitárias, está produzindo material, mostrando os caminhos que nós devemos
trilhar, procurar profundidade e honestidade intelectual nas discussões. Eu acho que se a gente fizer isso, a gente não deixa passar a boiada, porque a questão fundamental é óbvio que as leis elas permitem várias interpretações, elas permitem várias soluções juridicamente possíveis. Mas nós temos que mostrar que há um consenso nacional no sentido de que certas coisas nós achamos que não se tem que voltar para a década de 70. Não é mais possível querer desmatar a Amazônia como se isso fosse a solução dos problemas da Amazônia, não é mais possível querer transformar índio em que não é índio. Então, esses conceitos nós precisamos deixar eles muito claros, e acho que a gente pode, aí estou lançando aqui essa proposta, fazer uma grande rede e que a gente tenha conexões constantes dos professores, das pessoas interessadas nisso, produzir textos, debates, e fazer com que essa voz se some a outras vozes que estão vivendo um momento de desconforto. Não sei se respondi, mas é como eu penso. Tá ótimo, professor Bessa. Eu vou lhe passar. E aqui, sabe, né, que da minha parte, visto pela nossa associação, né, da qual o senhor é presidente, a União Brasileira da Advocacia Ambiental, eu estou também na UX, ali no doutorado, justamente, né, aproveitar e nós fazer esses caminhos aí, né, de relacionamento para poder promover um melhor direito ambiental, melhor interpretação de direito ambiental, que todo mundo possa evoluir. A professora Caroline Lucena está online, por favor. Sim, quer professor. Fazer uma pergunta a respeito do CONAMA. Por favor, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor Bessa Antunes. Parabéns à Universidade de Caxias do Sul pelo evento. Muito bom mesmo. Professor Bessa Antunes, eu gostaria de saber o que o senhor pensa. O senhor falou que esse retrocesso, esse voltar atrás, esse deixar a boiada passar, não é aceito ou não é bem visto pelas empresas mais modernas, e isso é razão de uma série de fatores. Então, nesse caso, a gente pode pensar, ou pelo menos de alguma forma ter um alento ao imaginar que a proibição do retrocesso é uma demanda de mercado. A professora está falando da Paraíba, né? Isso, de João Pessoa. João Pessoa, Paraíba. O alcance está forte aí, professor Bessa. Está forte, a coisa está boa. Professor, olha só, o que me parece, eu até fiz um artigo e mandei aí para a revista da Universidade Federal da Paraíba, que é sobre a tal da proibição do retrocesso. Mandei esse artigo e acho que vai sair no fim do ano. O nosso amigo Talden me incentivou e tal. Agora, o que eu acho é o seguinte, é claro que quando a gente fala dessa história de proibição de retrocesso, a gente precisa entender algumas coisas. Ponto 1, a Constituição brasileira ela tem algumas normas que estabelecem que, pelo caminho legislativo, por exemplo, você pode até diminuir a unidade de conservação, etc. Então, ela colocou um certo limite nessa ação, mas, obviamente, que isso tem um juízo de natureza política, porque não é possível que o direito não tem capacidade de prever tudo nem impedir tudo, porque existem fatos que são fatos do mundo real que ultrapassam o direito. O direito pode dizer o que ele quiser e o fato está lá e aconteceu e não tem o que se fazer. Então,
Eu acho que essa é uma questão. E, por outro lado, as sociedades elas vão gerando determinados consensos civilizatórios que vão avançando. É claro que muitas sociedades andam para trás. Acontece, lamentavelmente. Muitas sociedades andam para trás. A Venezuela andou para trás. A Venezuela era a maior produtora de petróleo no mundo e hoje importa petróleo. Então, isso acontece. Mas isso são fatos do mundo. O direito tem pouca capacidade de resolver isso. Né? Mas, como nós estamos numa situação normal, nós não estamos num momento, vamos dizer, tirando a questão da pandemia, aliás, a pandemia está mostrando alguns retrocessos. Nós estamos vendo na pandemia. Né? Então, isso acontece. Agora, nós temos alguns consensos civilizatórios que hoje atingem, inclusive, os setores empresariais. Porque também é errado, é uma visão, no meu modo de ver, pouco madura, achar, mas o cara quer defender o meio ambiente porque ele quer ganhar dinheiro. Não importa, se ele está fazendo a defesa, para mim está bom, porque eu tenho que ser pragmático nisso, eu não posso achar que as pessoas vão só defender as coisas porque acham bonito, isso é o ideal. Mas existe um grau de pragmatismo que a gente precisa. Se o cara está defendendo porque vai ganhar dinheiro, porque não vai ganhar dinheiro, ótimo, o fato é que ele está defendendo. Então, estes consensos, eles são da sociedade brasileira. Veja que saiu um manifesto assinado por umas ONGs, vamos dizer assim, tecendo críticas ao atual ministro do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente fez um outro manifesto, defendendo a posição dele, por várias entidades empresariais. Quando esse manifesto saiu, este segundo manifesto, muitas empresas disseram, olha, eu estou fora, não estou nesse negócio. Eu não autorizei ninguém a usar o meu nome. Por quê? Porque eles sabem que esta postura hoje, ela não se sustenta. Ela era uma postura completamente irracional. Se eu quero mudar alguma coisa na legislação do meio ambiente, por exemplo, você falou sobre CONAMA. A composição antiga do CONAMA, com 120 membros, ou 110, enfim, um número assim, é óbvio que era uma composição muito grande. Você não pode ter um conselho operacional com 120 pessoas. Isso é evidente. Mas eu não posso alterar essa composição numa penada, porque, afinal, ou bem ou mal, ou certo ou errado, ali tem uma quantidade de representantes de entidades, etc., que, pelo convencimento, eu tenho que mostrar e dizer o seguinte, olha aqui, nós precisamos mudar, nós vamos tentar fazer uma coisa mais operacional. Qual foi o resultado prático do CONAMA nesta administração? Ele era muito grande nas administrações passadas, mas ele, ou bem ou mal, reunia. Nesse não reuniu, tem menos gente no reúne. Então, o que adiantou aquela mudança? Nada. Então, essas questões, a minha pregação aqui com relação a essas questões de natureza política de meio ambiente precisa conversar. Se não conversar, se não tiver paciência, e quando eu digo conversar, é conversar com todo mundo. Eu não posso conversar só com o madeireiro, eu tenho que conversar com todo mundo. Eu tenho que sentar e conversar. E aí, esses consensos vão avançando e se tem uma política consistente, não é? Assim, é como eu penso. Eu posso estar dizendo uma besteira enorme, mas é como eu penso. Muito bem. Muito obrigado, professor Bessa, por toda... Muito obrigada, professor. Muito obrigado, professora Caroline, Eu confundi as perguntas, né? A pergunta do CONAMA era do Caio, que tinha feito no chat ali, né? Mas, de qualquer maneira, agradeço a sua participação, agradeço a participação de todos os professores, professor Clóvis, professor José Erivaldo, professor Jefferson, nosso coordenador, nosso debatedor, professor Ayrton, professor Wilson e todos os demais que participaram aqui, e todos os alunos, né, e ouvintes que participaram aqui deste evento, dessa abertura de Semana do Meio Ambiente
do programa de pós-graduação em Direito da UX, e agradecendo especialmente a gentileza, a disponibilidade e todo o interesse do nosso presidente, do nosso professor Paulo de Bessa Antunes, pela participação aqui nessa abertura do evento. Tá bom, professor Paulo? Muito obrigado, muito obrigado a todos. Amanhã a gente continua com os eventos, com a participação da promotora Ximena Cardoso Ferreira, que vai falar sobre a questão da gestão de riscos de inundações urbanas, que foi o tema do livro dela, com a mediação e debate debate da professora Fernanda Damasceno e do professor Gilson César de Almeida, e a mediação da mestranda Mariana Petri. Certo, senhoras e senhores, foi um prazer estar aqui presente junto com todos. Nos vemos amanhã nos próximos eventos da Semana do Meio Ambiente da UX. Muito obrigado, grande abraço, tchau para todo mundo. Até logo, gente. Obrigado, hein? Até a próxima aí. Excelente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, abraço.